A todos, antes de nós darmos início à nossa reunião, gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar, para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E eu vou ler uma paginazinha do livro Busca e Acharás, psicografada por Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Essa aqui é a mensagem de André Luiz. Pense e note. Se a cólera está alcançando você, reserve algum canto do cérebro em que você consiga pensar. Qualquer raciocínio rápido lhe trará serenidade para reconhecer a inconveniência da irritação. Se você pode refletir, perceberá de pronto que ante a pessoa capaz de desequilibrar-lhe os sentimentos, a possibilidade de auxiliar com mais segurança está do seu lado. Se alguém lhe trouxe prejuízos, esse alguém começou por lesar a si mesmo. Se você sofre agressão, o ofensor realmente não sabe que débitos contraiu com isso, sem que haja necessidade de se lhe agravar a situação. Azedume é ambiente para perturbação e enfermidade. Raiva, em muitos casos, é ponto de apoio a processos obsessivos. Intemperança mental é um espetáculo de fraqueza. A raiva diminuirá ou extinguirá os seus créditos de confiança. Em qualquer ocorrência desagradável, pense e acalme-se, porque a cólera não auxilia a ninguém. Marca de vitória, alegria interior com a bênção de Deus que nenhuma palavra do mundo consegue traduzir. Conversando, podemos criar saúde ou enfermidade, levantar ou abater, recuperar ou ferir. Praticar pelo menos uma boa ação, sem contar isso a pessoa alguma. Graças a Deus. E aqui estamos, Senhor Jesus, reunidos nesta casa abençoada, para que possamos, através da compreensão, desenvolver em nossa caminhada os conceitos necessários ao nosso espírito imortal. Auxilia-nos, Senhor, na compreensão. Auxilia-nos também, Senhor, nos momentos em que não podemos modificar as situações em que estamos passando, mas sabendo que o Senhor sempre estará conosco, nos auxiliando na nossa caminhada através dos teus benfeitores de amor. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos auxiliar em teu nome. E assim, gratos por tudo que recebemos, te pedimos que seja em teu nome, em nome de Maria, em nome dos bons espíritos aqui presentes, em nome da direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje. Mas antes, Senhor, te pedindo, envolve o nosso Otávio nas vibrações de paz, que ele seja intuído e inspirado para nos trazer o estudo do teu Evangelho. Abençoa a nossa Patrícia, que também trará o estudo do Fonte Viva. Enfim, Senhor, abençoe a todos nós, que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde a todos. É sempre bom estar aqui nos estudos, que cada vez mais nós possamos ser amparados, né? Agradecer a toda essa espiritualidade que nos envolve e que nos traz a paz interior, né? E na tarde de hoje nós vamos estudar o capítulo 24, os itens 11 e 12. O item 11 é uma das parábolas de Jesus. E o título aqui é: não são os que estão bem,
de saúde que precisam de médico. Então a parábola é essa. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa desse homem, Mateus, ali vieram ter muitos publicanos e pessoas de má vida, que se colocaram à mesa com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas, tendo ouvido o que perguntaram, Jesus disse: não são os que estão bem de saúde, mas os doentes que têm necessidade de médico. Mateus 9, de 10 a 12. Né? Aqui, os publicanos eram cobradores de impostos. Né? Lá na introdução do Evangelho tem a definição. Aí coloca lá, são pessoas que tinham dinheiro de forma duvidosa. Né? Então, por isso que é colocado dessa forma. E aí, essa questão, né? Quem são as pessoas que são sãs? Quem é que não precisa de médico? E como é que nós definimos a questão de saúde? Aqui nós definimos essa questão pelo lado material, né? Então, quando você está andando, está bem, você diz que está com saúde. Mas será que isso realmente é a saúde? Né? Então, aqui no Consolador, no item 95, Emmanuel fala, nos traz isso aqui, ó. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? É uma pergunta. E Emmanuel responde: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Olha que definição bem diferente do que a gente está acostumado, né? E Emmanuel ainda coloca, né, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e de deficiências transitórias da terra. E ele define como saúde o quê? O equilíbrio perfeito da alma. Né? Por quê? Porque as nossas doenças, até a psicologia fala muito, que são doenças psicossomáticas, que é o quê? É o nosso desequilíbrio emocional que vai desaguar numa doença física. Então, primeiramente, nós temos que recuperar o nosso equilíbrio emocional. Podemos fazer o tratamento do corpo, que temos que fazer, mas se nós não atuarmos diretamente na causa, ora vai ser no fígado, ora vai ser aqui, vai ser ali, né? E você vai tendo doenças ao longo da sua vida. Então, qual é a causa primordial de todas as doenças? É o desequilíbrio da nossa alma, do nosso espírito. Então, como nós somos ainda, estamos aqui num planeta de provas e expiações, nós ainda somos pessoas ainda muito desequilibradas emocionalmente. Você tem diversos graus e tudo, mas todos nós temos sempre um pouco desse desequilíbrio, né? Aqui na leitura que a Dirce fez, falou sobre a questão da cólera. Né? Quando vem, muitas das vezes, uma adversidade, aí nós mostramos o nosso interior, como é que nós ainda somos muito coléricos, né? Deixamos
aquela reação vir de uma tal forma que quem nos conhece olha e fala assim, ué, eu não sabia que ele reagia dessa forma. Então, a gente começar a parar e refletir em relação a isso, de nós buscarmos o nosso equilíbrio para que a gente possa ter menos doenças. E ter o entendimento que muitas das doenças, elas vão nos ajudar a desenvolver determinadas qualidades, muitas das vezes, né? Você desenvolver a resignação diante de uma doença, por exemplo. Então, nós temos que ficar muito atentos quando nós passamos pelas dificuldades da vida. O que aquela informação, aquele problema, seja de doença ou um outro qualquer, por que sempre se repete? O que está acontecendo? Porque a gente tem que olhar para nós. Por que determinadas situações são repetitivas? Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio para tentar evitar essa questão de nós adoecermos. Então, é por isso que Emmanuel coloca assim. E na 96, Emmanuel, ele fala o seguinte, é uma pergunta, né? Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? A resposta de Emmanuel: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico, né? Que seria, na realidade, o que eu falei anteriormente, as doenças psicossomáticas, né? Então, são essas duas questões que eu trago em relação a nossas perturbações, como ele coloca aqui, da nossa alma. Nós ainda estamos num estágio ainda de muito desequilíbrio emocional. Então, isso tudo vai acarretando nas nossas doenças. Então, quando ele pergunta, mas quem são os sãos? Para nós aqui, de uma forma geral, estou andando, estou correndo, estou praticando um esporte, fazendo, a pessoa ali está bem de saúde. Mas a saúde para a espiritualidade não é isso. É uma forma bem diferente da gente poder enxergar a vida. Porque muitas das vezes a gente acha que está saudável, é porque a gente às vezes nunca fez um examezinho direito, né? A gente começar a investigar, né, fazer com vontade mesmo, bastante exames, aí a gente vai ver que tem sempre um probleminha aqui, outro ali, né? Então, assim, no meu caso, lá no serviço, é obrigatório, lá o próprio serviço paga o exame periódico nosso, né? Então, assim, eu não tenho como escapar, mas principalmente o homem, né, que vai protelando essas coisas de exames periódicos, né? Então, nós também temos que fazer um exame periódico do nosso comportamento, da nossa alma. Assim como o Santo Agostinho fala na questão 919 e 919A, que depois ele fala como é que ele foi se curando, né? Foi se modificando, ele fazendo uma avaliação de como transcorreu o dia dele, se ele fez mal a alguém, e nessas perguntas, com sinceridade, como ele coloca, a gente sempre vai conseguir ver o que nós falhamos durante o dia, se deixamos de ajudar alguém que poderíamos ter ajudado, né? Se de alguma forma acabamos
ferindo algum de nossos irmãos. Então, assim, a gente poder fazer esse balanço para termos uma ideia de como é que nós estamos nos comportando diante das adversidades, diante das relações sociais, familiares. Então, e perceber que a gente consegue colocar muito que o outro é uma pessoa chata, que é isso. Será que nós também não somos? Será que a gente também não perturba a paciência do outro com o nosso comportamento? Então, assim, a gente tem que ter muita tolerância, desenvolver isso em nós, para a gente também reconhecer que nós também provocamos desconforto a outras pessoas. Pode ser menos, num grau menor, mas a gente poder observar e tentar nos corrigir, em primeiro lugar. E assim, como é que a gente vai adoecendo? A gente adoece por quê? Porque a gente se afasta das leis naturais, das leis de Deus. Então, na pergunta 614, caracteres da lei natural, Kardec pergunta: que se deve entender por lei natural? A lei natural e a lei de Deus é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, indicando-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, assim, toda vez que nós nos afastamos das leis divinas, nós vamos acabar encontrando dificuldades na nossa vida. Então, quanto mais nós nos esclarecemos, quanto mais tentamos praticar as leis de Deus, nós vamos nos aproximando de um equilíbrio, evitando essas doenças. Então, assim, a gente tem que ter essa noção de que as leis de Deus, elas são imutáveis. As leis humanas não. Elas mudam de acordo com cada época. Então, teve períodos que a lei era permitido ter escravos aqui no Brasil. Então, assim, há mais de 150 anos, foi eliminada essa lei. Então, para vocês verem como essas leis, elas se modificam ao longo do tempo. Hoje nós temos determinadas leis, tem outras coisas que vão ser liberadas, outras vão sendo melhoradas. Então, assim, vai mudando a capacidade intelectual e moral da sociedade, essas leis vão se modificando. Às vezes, tem umas que retrogam. Tem leis que às vezes querem colocar que são verdadeiros absurdos. Mas muitas das vezes são os próprios políticos, para se beneficiar de determinadas leis, para poder preservar o espaço dele ali e que não seja punido mais tarde, né? Então, a gente vê muito isso. Então, a gente tem que olhar mais adiante, ter esse olhar não apenas para o nosso corpo físico, ter esse entendimento que nós somos espírito e o corpo, e que esse corpo, ele adoece devido a esse desequilíbrio espiritual. Então, no próximo parágrafo aqui, os espíritos vêm trazendo para nós essa relação em questão da mediunidade também, trazendo que a mediunidade é um meio que Deus nos possibilitou de podermos ver melhor as nossas dificuldades, ser uma ferramenta para trazer o esclarecimento para nós.
E na pergunta aqui, ainda no Livro dos Espíritos, na 964, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para eles? Resposta dos Espíritos, né? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Então, quando nós avançamos o sinal, vamos dizer assim, nós estamos violando as leis divinas, então, muitas das vezes, né, ou todas as vezes, vão repercutir em alguma dificuldade que vamos enfrentar. Então, ele dá o exemplo aqui, o exemplo da gula. Então, quando nós comemos em excesso, nós temos dores no estômago, uma congestão, qualquer que seja, né? Mesma coisa para uma bebida alcoólica, as pessoas acabam se embriagando, podem pegar um carro, bater e vir a óbito. Então, inclusive, eles colocam aqui a questão da morte. Então, todos esses excessos estão diante da gente. Toda vez que a gente acaba cometendo um excesso, não é que Deus esteja lá olhando, é porque você andar em alta velocidade, num automóvel, você sabe que pode acontecer um acidente, e um acidente violento, né? E causar a morte. E o que é isso? Se você não está ali dirigindo em excesso, né, é uma condição que a gente está violando leis de trânsito, não estamos preservando a nossa vida, nem a vida de terceiros, tanto do nosso carro, quanto pessoas que nem têm carro, quantas pessoas atropelam outras, né? Então, assim, esse afastamento das leis divinas é que nos traz todo o nosso desequilíbrio emocional. E isso vai desaguar nas nossas doenças. Quantas pessoas aí, por causa até de determinados esportes perigosos, estão aí paraplégicos, muitas coisas que não teriam necessidade, ou o excesso de velocidade, como eu coloquei, a embriaguez no trânsito. Então, assim, são situações de um desequilíbrio muito grande que a sociedade vive. Hoje, estava conversando que eu ia lá naquele Guanabara ali do lado do Jordão. Aí a Patrícia já me alertou que estava tendo um tiroteio lá, para evitar ir para aquela região, né? Então, assim, e no outro dia, aqui na Praça Saiqui, só porque um entregador, foi um sanduíche que ele foi levar, ele falou que ele não podia entregar lá no apartamento, o morador, que era um policial, discutiu e deu um tiro no rapaz. Então, o que são isso? Se você olhar fisicamente a pessoa, você interpreta que aquela pessoa está com saúde. Mas e a alma dessa pessoa? E o espírito? Totalmente perturbado, uma pessoa que deveria estar defendendo a sociedade, na realidade está agredindo, fazendo mau uso da sua função. Então, a gente passar a olhar mais para as nossas atitudes, como é que nós estamos nos comportando diante dessas leis divinas. Então, é como se a gente tivesse um alvo, né?
O alvo são essas leis de Deus. Então, quanto mais a gente se aproxima desse alvo, mais equilíbrio, menos dificuldades nós vamos tendo na nossa vida, porque nós não estamos buscando ser felizes, e para ser felizes nós temos que sair desse planeta de provas e expiações, mas só vamos sair quando nós estivermos melhores. Então depende de cada um a sua própria melhoria, né? E a segunda parte aqui que é trazida, né? Aqui só para finalizar aqui, no item 12, Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são eles que têm mais necessidade de consolações, aos cegos, dóceis e de boa fé, porque eles pedem para ver, e não aos orgulhosos que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada, né? Então, tem pessoas que também não se permitem nem a ajuda, de tal compreensão assim delas, que elas se acham totalmente iluminadas, que não precisam de nada. Então, são coisas que a gente tem que aprender, que cada um aqui tem forças em determinadas situações, mas tem outras situações que nós somos muito frágeis. Então, assim, nós precisamos ter um acolhimento um com o outro, para podermos ter um crescimento, nos sentirmos mais seguros, né? Porque nós dependemos um dos outros. Porque eu posso ter dinheiro para ser milionário, mas eu preciso, na hora de uma doença, e não preciso estar com idade, porque doença pode ocorrer em qualquer faixa, eu preciso de alguém que administre meu dinheiro, que me leve para um hospital. Então, assim, achar que a pessoa tem uma condição financeira e que pode tudo, isso é um grande engano. É um grande engano. Você tem possibilidades maiores para você procurar uma assistência médica, ter um conforto material muito melhor, uma série de situações você consegue, mas tem outras que não. Se você fizer uma análise profunda, você vai ver que você vai depender daquela, às vezes, do teu empregado que está ali, que você está tratando numa condição muito ruim, e muitas das vezes é ele que vai fazer o primeiro socorro a você. Então, que a gente possa ter essa ideia. E, mais adiante, os espíritos vêm falar o seguinte também, em relação a isso. Essas palavras, como tantas outras, encontraram na sua aplicação no Espiritismo. Quer dizer, não são os sãos que estão bem de saúde, né? Que precisam de médico. Então, ele traz essa relação para a mediunidade. Às vezes, nos admiramos de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazerem um mau uso dela. Parece, costumamos dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser atribuído exclusivamente das pessoas mais merecedoras. Aí ele continua aqui e vai falar o seguinte, que senão nós teríamos muitas pessoas mudas, né? Porque quem são essas pessoas tão merecedoras? Porque se nós olharmos a questão mediúnica, todos nós somos médiuns. E todos nós temos as nossas falhas. Então, se fosse entregar para pessoas de moral elevada, essas coisas ficariam, as outras pessoas, todo mundo ficaria mudo, não teria como fazer a transmissão de uma comunicação espiritual, nem nada. E assim, ela sendo distribuída para todo mundo
todo mundo tendo essa possibilidade, você pode, se você for para o lado do bem, produzir coisas boas. E com todo esse material que é trazido dos espíritos, nós podemos nos observar e ver o que precisamos corrigir em nós. Então, quando você tem um médium que faz uma psicografia, ou incorpora, né, ou é um médium que escuta, então, são mensagens que são chegadas a ele para outras pessoas, mas que ele possa se posicionar dentro daquilo ali. Quando a gente está ali na sala do Dr. Erma, e você fica ali, você prestando atenção nos aconselhamentos, na dificuldade do outro, aí eu começo a olhar para as minhas dificuldades que são semelhantes daquela pessoa. Então, vocês vejam o quanto que a mediunidade ela pode nos ajudar nessas situações de melhoria. Nós podemos ser melhores quando nós vemos, principalmente a pessoa, como ele coloca aqui nessa passagem, quando você passa a receber informações diretas, devido você ser médium, fez uma psicografia, você está diretamente ligado àquilo ali. Porque é diferente de quando uma pessoa vem e fala, poxa, não faz isso, faz assim. Muitas das vezes a gente fica melindrado, porque vai lá ferir o nosso orgulho. Mas quando o médium recebe, muitas vezes para outras pessoas, ele pode analisar e aquilo contribuir para a sua melhoria. É nesse aspecto que os espíritos vêm colocando isso aqui, para todos nós, para que nós observemos essa questão da mediunidade como um instrumento de crescimento para cada um de nós. E isso é distribuído não só para as pessoas que fazem o bom uso, quanto o mau uso. É uma forma que Deus tem de resgatar aquelas pessoas que estão num caminho equivocado. Porque muitas das vezes essas comunicações podem tirar aquela pessoa daquela condição, daquele caminho que ele está seguindo. Mas, se a pessoa continua a insistir, os bons espíritos que estavam ali, fazendo as comunicações com eles se afastam. E aí a pessoa acaba tendo companhias de espíritos não mais elevados. E mais tarde ele vai refletir sobre o que ele fez com a mediunidade dele. Então, quando estiver no plano espiritual, ele vai ver as oportunidades que desperdiçou para caminhar melhor na vida. Então, que a gente fique bem atento a essas questões, que a gente possa verdadeiramente, cada oportunidade que é dada para cada um de nós, é uma forma de modificação, de melhoramento, da gente procurar esse equilíbrio emocional, equilibrar os nossos pensamentos. Quantas vezes a gente não consegue manter aquele foco dentro do nosso estudo, vem sempre às vezes um pensamento com atitudes equivocadas, aí você, pelo menos agora a gente já está repelindo. Tem uma passagem no Evangelho que fala exatamente sobre isso. Tem uns que nem pensam mais, esses já evoluíram bastante. Tem outros que pensam e repelem, e tem outros que pensam em coisas ruins e se satisfazem com isso. Esses estão mais afastados das leis de Deus. Então, se nós buscamos, dentro da casa espírita, alguma coisa para sermos melhor, é a gente observar o nosso comportamento diante das leis de Deus.
Então, fica mais fácil você entender que o seu equilíbrio depende de uma mudança de comportamento. Então, quando você chega aqui, você vê diversos trabalhos que são oferecidos pela casa, você começa, daqui a pouco, a se enganjar nesses trabalhos para ajudar. E você começa a se envolver, se relacionar com outras pessoas que estavam bem antes de você ali naquele trabalho, e você vê ali uma oportunidade de crescimento. Então, assim, a gente tem que ter um foco na nossa vida de fazer mudanças. E essas mudanças, elas não são assim da noite para o dia. Certas coisas que eu fazia na minha vida, eu fui modificando, porque a psicologia traz a questão da identificação e desidentificação das nossas relações. Então, antes eu me identificava com determinadas situações. E aí, com o passar do tempo, dentro da doutrina, eu passei a me desidentificar com essas questões e comecei a me identificar em vir aqui, estar aqui trocando uma mensagem com vocês, que isso aqui é da própria espiritualidade, né? Aí tem mais um trabalho ali no passe de cura. Então você vai se envolvendo e vai identificando outras coisas melhores para o seu caminhar. Então, são coisas que eu não podia tirar determinados comportamentos e não colocar nada no lugar. Então, nós vamos, de uma forma, vamos retirando e vamos colocando alguma coisa. Porque senão a gente fica numa situação muito complicada. Essa semana, eu escutei uma reportagem em que uma senhora estava com um problema sério, e aí o médico incentivava ela que tinha que fazer a cirurgia, que tinha que isso, tal, né? Beleza, aí ela pegou, fez a cirurgia, estava toda animada, e ficou boa, né? Estava tranquila, passou muitos anos, um dia ela voltou no médico, com um filho, isso aí é o filho relatando. Aí, quando ela entrou no consultório, o médico falou assim para ela: ué, a senhora ainda está viva? Que a minha expectativa era de 6 meses de vida. Aí o filho dela falou que ela, a partir daquele momento, a vida dela ela começou a se definhar, até vir o desencarne. Entende? Então, assim, você tira, às vezes, uma motivação que a pessoa está, porque a doença que ela tinha era uma coisa realmente grave, e que a expectativa era em torno disso, de vida. Mas, poxa, a pessoa está bem, por que você vai querer remoer uma coisa que você mesmo alimentou, que tornou-se positiva para aquela pessoa? Então, assim, são situações que a gente acaba olhando. Então, você não pode retirar nada e não ter alguma coisa para colocar. Entende? Você deixa, quando você, às vezes, essas discussões, por exemplo, questões de princípios, de religião, aí você chega ali, aí a pessoa vem falar a questão de Adão e Eva, ou alguma coisa assim, e aí você dá uma razão, que a gente estuda aqui dentro da doutrina, para que não tenha sido daquela forma. E aí a pessoa fica, aquilo é a crença daquela pessoa, é do jeito que ela entende. E aí você pode causar um dano muito maior para aquela pessoa, né? Então, a gente ter o cuidado de, quando está conversando, a gente não está tirando alguma coisa daquela pessoa. A gente tem que observar muito o que nós falamos, nas nossas palavras, porque
podemos ajudar, assim como podemos atrapalhar a vida do outro. Então, é importante que nós tenhamos estudos para que nós possamos nos melhorar, aumentar o nosso nível de consciência e a nossa capacidade de ajudar ao próximo. Saber como ajudar. Muitas das vezes, nós queremos... Tem uma passagem de Joana que ela fala em relação a filhos, né? Por mais que você ame seus filhos ou uma pessoa querida, você não vai conseguir modificar aquela pessoa. Aquela pessoa só se modifica quando quer, por maior que seja o nosso amor. Então, o nosso exemplo é que vai poder mostrar àquela pessoa, né, um filho, uma filha, enfim, as pessoas que nos rodeiam, ela começar a observar os bons exemplos para que ela saia daquele caminho. Não adianta nada eu querer dar lição de moral no meu filho e não fazer nada do que eu falo para ele. Né? Então, assim, ele olha assim, estou falando isso, mas ele faz igualzinho. Qual é a credibilidade que eu tenho nesse caminho que ele está apontando para mim? Né? Então, assim, a gente tem que ter realmente isso aí em mente, né? E aqui, eu trago aqui do livro dos médiuns, né? Da influência moral do médium, como eu tinha falado anteriormente. Está na questão 226. O desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? E os espíritos respondem, não. A faculdade, propriamente dita, deve-se ao organismo. Né? Quer dizer, o meu organismo é propício a determinados tipos de mediunidade. Apesar que todos nós temos uma mediunidade. Aí vai variar de pessoa para pessoa. Ela é independente do moral. O mesmo não acontece com o seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Na segunda aqui, é perguntado o seguinte: sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, então, não constitui privilégio dos homens de bem e por que se veem pessoas indignas que delas são dotadas? O mais alto grau e que dela fazem mau uso. Os espíritos respondem, todas as faculdades são favores pelos quais deve-se dar graças a Deus, visto que há homens que dela se acham privados. Podereis também perguntar, por que Deus concede uma boa vista a malfeitores, habilidade aos gatunos, a eloquência àqueles que dela servem para dizer coisas ruins? O mesmo ocorre com a mediunidade. Pessoas indignas dela são dotadas porque dela necessitam mais do que as outras para se melhorar. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Ele os multiplica sob seus passos. Né? Então, aqui, trazendo essa questão da mediunidade, mostrando que ela está aí à nossa disposição e quando nós somos dotados de levar alguma transmissão para alguém através da mensagem, da psicofonia, né, da incorporação, é que a gente saiba usar e que a gente possa ter essa consciência de que as informações a qual nós estamos passando, muito dessas informações estão servindo para nós. Aqui, se continuasse estudando aqui dentro
do Livro dos Médiuns, ele vem falando que quando o próprio médium passa a receber muitas mensagens sobre questão de orgulho, né, um determinado assunto específico, que é importante que o médium observe isso. Se ele não está sendo uma pessoa orgulhosa, né, uma pessoa que esteja em algum momento transgredindo alguma coisa, sendo uma pessoa muito egoísta na vida. Então, até isso, por isso que é importante a questão da doutrina espírita. Traz um esclarecimento para que serve, como é que nós podemos usar, e a gente fazer todas essas observações para que tudo isso a gente possa ter essa mudança, né? Porque, assim, o ser humano, depois que nós criamos um hábito, é difícil. Por quê? Porque um exemplo bem simples, a questão de dirigir o carro. Não estou falando do carro automático, não, mas um carro manual. A pessoa, depois de um certo tempo, ela não pensa mais que tem que pisar na embreagem para passar a marcha, que tem que frear, que tem que acelerar, aquilo vai num automatismo. Tá? Por quê? Porque você não precisa pensar mais. Então, você economiza energia orgânica daquele hábito que você criou. Então, se nós criamos hábitos, então, às vezes, a gente passa desapercebido a fazer determinadas situações que são inconvenientes. Tem uma situação que a minha esposa me chamou muita atenção, e isso foi uma questão a forma como nós fomos criados, né? Eu tinha um tio que ele brincava muito, né? Então, assim, quando a gente sentava para comer alguma coisa, tomar uma cervejinha, né? Aí nós tinha a minha tia e minha prima que cozinhavam muito bem, inclusive minha tia era cozinheira profissional. Ele sempre reclamava: nossa, Ivone, como é que essa comida está ruim, tu não aprendeu nada, não sei o quê, e sempre naquela brincadeira. E aí, a partir quando eu casei com a Wanda e tudo, ela começava a falar comigo assim: Otávio, mas por que você diz que a minha comida não está boa? Eu falei: não, mas está boa. Eu falei: mas por que você brinca assim? Você já reparou que isso pode estar ofendendo a pessoa? Não só a mim, mas certas brincadeiras que às vezes as pessoas não percebem, que pode estar magoando o outro. Eu chego aqui, faço uma comida gostosa, não sei o quê, e você brinca dessa forma. É assim, a gente passa por cima, porque foi uma educação que a gente não teve importância nenhuma aquilo para mim. Nós brincávamos dessa forma, né? Isso por causa do meu tio. Toda vez que eu levava alguma coisa: o que tu trouxe aí de estragado? Que não sei o quê. Então, você vai criando certas situações na sua vida que para você são normais. E aí você vai querer pegar esse tipo de atitude, que é uma coisa até relativamente simples, né? A pessoa falou, acabou, mas nós podemos estar fazendo outras atitudes na vida sem que a gente perceba. Porque isso nunca foi problema dentro da família. Entendeu? Isso era uma coisa comum. Eu tinha um outro tio que ficava, quando alguém chegava, falava assim: gente, vamos parar de falar mal dele, que agora ele já chegou. Né? Então, assim, são situações, né? Porque as pessoas falam mal, até aquele Suassuna, o Ariano Suassuna, ele falava assim: gente, a gente só pode falar mal dos outros por detrás, porque é falta de educação falar pela frente. Não é verdade? Então, quer dizer, são certas coisas que a gente, às vezes, traz da nossa educação,
né, dentro da família, aí depois você casa, a pessoa vem com outro tipo de educação, e aí você tem que se ajustar, se adequar, perceber realmente. Aí eu comecei a perceber o quanto eu brincava assim com as outras pessoas, e as outras pessoas também brincam assim. Mas elas também já foram acostumadas daquele jeito. Mas eu pude perceber isso, eu mudei muito essa questão com outras pessoas. Porque a gente tem mania de brincar sempre pegando no ponto fraco do outro. Será que o outro está gostando? Porque quando pegam no nosso ponto fraco, nós gostamos. Então, assim, relação é uma coisa que a gente tem que se atentar muito. Como são as nossas relações? Como construímos isso? Não adianta eu ficar querendo agredir as pessoas. Não, tem que ter um comportamento de situações que me leve a um crescimento. Tem uma vizinha, fora da onde eu moro, né? Mas são 3, 4 casas bem depois. Ela é uma pessoa realmente que ela é muito implicante com tudo. Até o filho dela fala isso. O filho dela é uma pessoa maravilhosa. Tanto ele e o pai dele são assim, pessoas muito tranquilas, pessoas excelentes. E a mãe essa moça, ela, assim, qualquer coisa ela perturba a qualquer um. Aí eu sempre tive aquela imagem daquela pessoa desequilibrada e tudo. E teve uma vez que veio um carro, né? Eu vi pela filmagem da câmera lá do condomínio, eram 3 carros disputando corrida na descida do Catonho, e teve um que se desgovernou lá em frente de casa e bateu no carro do filho dela, e depois o carro do filho dela bateu no carro dela, porque todos os dois estavam na calçada. O carro do filho foi perda total, o dela ainda tinha seguro, ainda deu para recuperar. Ela é uma pessoa que ela trabalha na área de socorro, eu não sei direito como é que é a função dela. E isso foi em torno de meia-noite e pouco. Ela saiu da casa dela, viu o rapaz dentro do carro, num estado relativamente grave. Ela foi, pegou as luvas, entrou, ficou dentro do carro, fazendo socorro para aquele rapaz, tá? E pediu para o filho chamar o corpo de bombeiro. E aí depois o bombeiro chegou e tudo, mas aquele primeiro socorro foi uma coisa assim importantíssima para aquele rapaz. Ele sobreviveu e tudo, mas de repente se ela não está ali. Agora, assim, eu estou trazendo isso porque é aquela pessoa que a gente acha implicante, complicada. Se coloque na posição dela, você sai de dentro da sua casa, você está com 2 carros completamente acabados e você ainda tem a espontaneidade de socorrer aquela pessoa que foi a causadora daquilo ali. Então, assim, isso para mim serviu assim, de lição. Isso já tem muitos anos que aconteceu. E agora, tem uns 2 domingos atrás, bateram no meu carro. Estava eu e minha esposa, eu parado, o carro da frente parou para olhar um acidente na outra pista, e ficou parado, não saía, veio um cara e bateu, ele bateu na traseira e ainda bati no muro da Avenida Brasil. Aí eu perguntei se a minha esposa estava bem, se tinha se machucado. Não, estou bem e tal. Aí eu saí e fui ver se o rapaz estava bem. Eu nem olhei para o meu carro. Por quê? Uma pessoa a qual eu achava implicante, ela me deu uma demonstração há muitos anos, de você até agir na adversidade. Porque a minha primeira preocupação
foi ver se tinha acontecido alguma coisa com a outra pessoa. Graças a Deus não aconteceu nada, que ele também saiu do carro. Então, assim, esses bons exemplos, todos nós acabamos tendo boas atitudes. Mesmo essa pessoa que nós ali, inclusive o filho dela, falou, uma vez conversando com ele, falou assim, cara, minha mãe implica com todo mundo, não se preocupa com ela não, eu sei quem ela é, o que ela arruma de complicação em todos os locais que vão. Tanto que o marido dela acabou se separando dela, por tantas dificuldades lá. Então, assim, nós temos que, dentro do que a gente está vendo aqui, nós buscarmos o nosso equilíbrio para podermos ter saúde, aproveitarmos a questão da nossa mediunidade, que é um instrumento que nos é oferecido para corrigir as nossas dificuldades, observar essas mensagens que o Dr. Erma traz para nós, ou qualquer outro espírito que venha trazer alguma mensagem de conforto, de carinho. Então, a gente poder usar isso para um crescimento nosso. E pegar o nosso crescimento espiritual e poder já estar ajudando a outras pessoas que às vezes estão passando pelas mesmas dificuldades a qual nós passamos. E sempre lembrar que essa questão do o nosso desequilíbrio é que provoca as nossas doenças no corpo. Muitas vezes a gente vem até com uma doença física, mas isso já foi alguma coisa lá no plano espiritual. Que aquilo ali, foi como eu li aqui para vocês, é alguma coisa que vai nos ajudar a nos melhorar como pessoas. Temos que passar por certas dificuldades para ultrapassá-los e perceber que aquilo não é bom. E que a gente não precisa fazer daquela forma com outras pessoas. Então, gente, não dá aqui, o tempo já está ali, vai acabar, Então, agradecer a todos, tá? Que a gente possa ter uma boa tarde, um bom fim de semana, tá? E que todos nós fiquemos com Deus, que possamos ir em paz e com segurança. Graças a Deus. Dando continuidade à leitura do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de hoje, ela se chama Esperar e Alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15. A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação, e paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo,
guarda a fórmula de paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturosos, incompreensão de muitos em derredor dos teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. E não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Agora nós chegamos na hora do passe. Enquanto os médiuns se posicionam, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e aos bons espíritos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nessa mensagem de hoje, o benfeitor Emmanuel vem nos fazer refletir sobre a importância da paciência. A paciência é uma das virtudes que precisamos adquirir e cultivar para alcançarmos os benefícios decorrentes de sua prática. Mas é necessário lembrar que as virtudes não são concessões divinas, um dom ou uma graça fornecida por Deus a alguns espíritos. São aquisições, as aquisições de virtudes são conquistas individuais, alcançadas por meio de provações e aprendizados construtivos em sucessivas experiências vividas. A paciência é virtude fundamental para todo ser humano que vive na Terra. Compreender que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois à semelhança de um semeador, precisamos compreender que para colher os frutos, precisamos antes semear. E toda semeadura requer cuidado, trabalho árduo e conhecimento. Um dos grandes problemas da vida cotidiana atual é o imediatismo. Sabemos que toda planta que dá fruto muito rápido tende a ser um fruto de má qualidade, mas aguardando o tempo certo, colheremos os frutos mais doces e suculentos que o plantio pode oferecer. Como lemos, ter paciência não significa viver na inércia, mas trabalhar pela conquista, cuidar, dar o seu melhor, orar, fazer o bem em todas as circunstâncias. E lembrando Eclesiastes, nós lembramos que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para tudo e tudo virá no tempo certo. Que nós tenhamos a confiança em Deus e na providência divina e que façamos a nossa parte. A paciência é a chave para toda conquista permanente, pois tudo aquilo que é construído com tranquilidade, paciência e cautela tende a ser edificação sólida e duradoura. Graças a Deus. Continuemos em silêncio para ouvirmos agora a mensagem do plano espiritual.
Todos estamos na Terra para aprender alguma coisa, para nos reajustar com a lei do Pai. E Deus não privilegia ninguém, mas Ele dá a oportunidade de que cada um faça as escolhas necessárias para poder sair triunfante nas suas tarefas, nas suas expiações e nas suas provas. E a doutrina, ela está toda pautada no código moral que Jesus nos trouxe, de amarmos a Deus, de amarmos o próximo, de fazermos aos outros aquilo que desejamos para nós. E Jesus nos ensinou até a amar os nossos inimigos, os nossos desafetos. Porque todos nós que estamos na Terra somos espíritos que trazemos chagas de egoísmo, de orgulho, de vaidade. E tudo isso precisa ser extirpado do nosso planeta. Nós queremos a melhoria, nós queremos que o planeta passe para a regeneração, mas tudo isso depende de nós, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e sentimentos. E é através, sim, desse olhar fraterno por aquele que ainda se encontra no mal, que ainda faz o mal e ainda deseja o mal. Porque como o Pai nos criou todos iguais, com o mesmo objetivo de chegar à perfeição relativa, depende de cada um fazer os seus esforços de melhoria. Não depende daqueles que estão ao nosso lado, mas depende das nossas atitudes. E só o Evangelho nos traz a certeza desse caminho que nos leva ao Pai. Então tenhamos coragem de nos olharmos e perceber aquilo que temos que modificar, aquilo que temos que trabalhar em nosso espírito para que sejamos melhores, que façamos o bem desinteressadamente, que tenhamos empatia com aquele que sofre e que nós possamos, sim, nos olhar como irmãos que somos, todos em caminhada evolutiva, todos em aprendizado para a melhoria. Então vamos fazer a nossa parte com vontade, determinação, coragem, pedindo ao Pai, nos momentos de dificuldade, que Ele nos dê a sabedoria para decifrarmos o que aquilo está querendo nos pontuar. O que aquilo está querendo mostrar para nós, o que nós devemos fazer. Às vezes o problema está difícil, mas a solução está logo ali na frente. Então depende que nós estejamos vigilantes em oração para fazer a nossa parte. Tenhamos fé, tenhamos coragem e tenhamos determinação no bem, para que o bem se fortaleça neste planeta. Que a união, a solidariedade e a fraternidade façam parte do nosso proceder. E que Deus, na sua infinita bondade, nos dê lucidez e discernimento para a compreensão e a realização do mesmo. E que Ele derrame sobre cada um de nós o seu amor e a sua paz, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.
Jesus, nosso mestre, nosso guia, aquele que Deus nos enviou como o maior exemplo para nós. Agradecemos por podermos chegar aqui, ouvir tantos ensinamentos, para que possamos colocar em prática em nossa vida e sermos cada dia melhores. Te agradecemos pela Casa do Caminho, essa casa querida, que nos acolhe, onde podemos trabalhar e estudar. Que retornemos aos nossos lares envolvidos pelas vibrações de paz, de amor, de harmonia que aqui encontramos. Que seja em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, em nome do nosso Mestre Jesus e, acima de tudo, em nome de Deus, que encerramos a reunião pública da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Acho que não tem aviso. Acho que não tem aviso. Dispensa o povo, senão vai ficar todo mundo.